Olá, meu nome é Débora Ponce Cardoso e eu sou fonoaudióloga. Hoje eu vim falar um pouco sobre a seletividade alimentar. Muitos pais se sentem confusos quando seus filhos começam a apresentar dificuldades para comer, recusa, e aí começam a ouvir de que tem que deixar o filho com fome para ele poder comer, ou até profissionais da área da saúde que dizem que isso é uma fase e irá passar. Mas as pesquisas já indicam que 30% das crianças com desenvolvimento normal irão apresentar desafios na alimentação. E esse número sobe para até 80% quando se trata de crianças com transtorno do espectro autista. Mas afinal, qual é a diferença entre seletividade alimentar e dificuldade alimentar? A seletividade alimentar é quando a criança aceita por volta de 30 alimentos, tolera alimentos no prato, come junto com a família no mesmo dia, no mesmo horário, à mesa. Quando vai ser apresentado novos alimentos, é de 20 a 25 novas apresentações. Agora, a dificuldade alimentar é a seletividade extrema, então é o caso mais grave de seletividade. É uma criança que se alimenta de até 20 alimentos, recusa categorias inteiras, seja pela cor, pela textura, então exclui categorias inteiras da sua alimentação. Ela pode comer só carboidrato, só pastoso, só crocante. Ela apresenta comportamentos de luta, fuga, medo durante as refeições, não come nos horários com a família, come no horário separado, fora do ambiente da mesa. E quando vai ser apresentados novos alimentos, requer de 25 a 30 novas apresentações. Quais são as causas da seletividade alimentar? As causas podem ser inúmeras. Podem ser motoras, então uma dificuldade na habilidade de mastigar, deglutir, uma dificuldade de hipotonia da musculatura orofacial, uma dificuldade motora global. Podem ter questões orgânicas, então refluxo gastroesofágico, uma alergia, uma gastrite, uma esofagite. Podem ter questões sensoriais, então uma hiporreatividade quando a criança não percebe tanto os estímulos, ou então ela é hiperreativa quando ela percebe demais esses estímulos. Podem ter causas emocionais, quando a criança tem uma aversão, um trauma, uma ansiedade, uma angústia, um medo, ou até comportamentais, então uma dificuldade nessa relação com o alimento, com o outro, questões dos estilos parentais, então são pais muito permissivos ou muito autoritários. Durante a refeição, a gente trabalha alguns conceitos, Então, o conceito da refeição, ela envolve uma relação com o alimento e uma relação com os outros, então nesse ato de comer. E nós trabalhamos os 4 Cs: conforto, confiança, competência e conexão. O que seria conexão? Então, é quando a criança tem uma conexão com o outro no momento da refeição, e isso vai gerar um desenvolvimento adequado. Quando a gente pensa em conforto, a gente pensa em conforto físico, emocional, que vai gerar o aprendizado e o desenvolvimento da criança, e ela vai estar mais propensa a aceitar novos alimentos, ela vai chegar nessa mesa, vai aceitar, vai se interessar. Isso é desenvolvimento da criança. Quando a gente fala da confiança, a confiança ela vai aparecer quando no momento da refeição tem um estresse diminuído. A criança se sente confiante de estar naquele ambiente. E aí o cérebro vai sair do modo de sobrevivência para o modo de aprendizagem. E por último, a gente trabalha a competência. A competência ela só vai aparecer quando esses 3 primeiros Cs já estiverem ativos, porque a competência é basicamente a habilidade. Então, a habilidade de mastigar, de lateralizar esse bolo alimentar, de deglutir. Dentro da alimentação, a gente trabalha alguns conceitos, e um deles, além dos 4 Cs, é a divisão de responsabilidades. É importante que a gente entenda que todo mundo tem a sua função durante a refeição. Então, os adultos, eles têm a função de, durante a refeição, a sua responsabilidade de definir onde serão feitas as refeições, quando, em qual horário, em qual momento e quais alimentos serão oferecidos. E a criança tem também as suas responsabilidades. Ela vai definir o quanto ela vai comer e o que ela vai comer. Nossa, mas eu vou deixar a criança resolver o que ela quer comer, o quanto vai comer? A criança vai comer aquilo que foi oferecido, então ela vai escolher dentro do que foi oferecido o que ela comer e a quantidade. Então é importante que a gente deixe a criança com autonomia, com independência, para ela poder começar a criar a autorregulação de fome e saciedade. Para a criança se alimentar bem, ela precisa sentir vontade de comer, precisa entender quando saciou, quando tem fome, isso é extremamente importante. O momento da refeição é um momento de prazer, um momento onde vão aparecer o aprendizado social,
onde a criança vai aprender, olhar, imitar o outro comendo. Então a gente vai mudar o nosso comportamento para que a criança também aprenda. E ali é o momento onde a criança vai criar as memórias afetivas. Então ela vai sentir aquele cheiro gostoso, aquele momento gostoso em família. E aí ela vai começar a criar as memórias positivas. Então é extremamente importante que a criança tenha essas memórias positivas e afetivas durante a alimentação. Como é que a gente pode fazer para melhorar a alimentação das crianças no momento da refeição? Então, acho que uma das coisas é trabalhar, instalar, né, a rotina e o ritmo. A rotina é aquilo basicamente com os horários. Então, às 8 horas a criança acorda, 8h30 ela toma café e assim por diante. São os horários já pré-definidos. Claro que às vezes um pouco a mais, um pouco a menos, mas no geral não sai muito do horário. Então, ela tem horário para tudo. É importantíssimo que a criança tenha previsibilidade. A criança não pode comer a hora que quiser, fazer o que quiser a hora que quiser. Ela precisa de uma rotina, isso organiza ela internamente. E o ritmo é aquilo que acontece todos os dias. É quando a criança sabe que ela vai comer, que ela vai tomar café, que ela vai para a escola, que ela vai estudar, que ela vai brincar. Então isso organiza. Então o ritmo e a rotina estão juntos, estão interligados. O adulto precisa se comunicar com clareza, com firmeza, para que a criança entenda qual é a mensagem a ser passada. A gente vai trabalhar também com que a criança participe desde o início desse processo de alimentação, desde lá da compra, na feira, no mercado, onde a criança vai poder cheirar os alimentos, olhar cores diferentes, poder tocar, trabalhar todas essas questões sensoriais, né, do nosso sistema sensorial. E aí ela vai para casa, vai ajudar na preparação, tanto do alimento como arrumar a mesa. E no final da refeição ela pode ajudar a recolher os pratos, ajudar a lavar, dependendo da idade, claro. Mas ela precisa participar desse momento todo. E aí eu já incluo a retirada de telas. Como é que a gente pode fazer de forma gradativa a retirada de telas durante a refeição? Porque é extremamente importante que não tenha esses distratores. Então, meia hora, 40 minutos antes, a gente já vai trazendo para a criança, vamos arrumar a mesa, me ajuda aqui a lavar o alface. E aí a gente já desliga a televisão, porque a gente vai almoçar, me ajuda. Então a criança vai se instalando nesse momento da refeição e vai começando a se desligar dos distratores. É importante também, como eu falei, que a gente mude o nosso comportamento enquanto adulto para refletir na criança. Então eles vão imitar o que a gente fizer. Então a nossa ação é muito mais importante do que o que a gente fala. Sejamos consistentes, então todos os dias a gente precisa fazer, ajudar, ensinar para que a criança tenha essas habilidades na hora da refeição, não só na hora da refeição, mas principalmente, né? Pensando em crianças que tenham aí dificuldades. E esse é um recado exclusivo para as mães. Então, assim, não se culpem, não se martirizem porque a gente não conseguiu naquele dia com que a criança comesse, o que a gente esperava, né? Então, baixar as nossas expectativas de que talvez eles não vão fazer da forma como a gente quer, mas estamos ali para dar esse apoio, tá? Então, é importante que a gente não se culpe e não se martirize. Cada dia é um dia e a gente vai todos os dias se renovando e tentando fazer o melhor que a gente pode. Essas são algumas informações sobre seletividade alimentar. Eu agradeço, obrigada e até logo!